Boa tarde, irmãos. É um prazer e uma alegria poder participar convosco deste culto, podermos meditar juntos na Palavra de Deus. Agradeço o facto de me terem convidado para tal. É claro que não é a situação ideal, nós não estamos juntos presencialmente. Preferia estar no púlpito a ver as vossas caras e a ver as vossas reações. Mas é o possível nos momentos em que vivemos, nos tempos em que vivemos. Temos que recorrer a estas alternativas e também temos que aprender a dar graças a Deus por elas e a ser gratos porque Deus nos tem dado o privilégio de, mesmo não presencialmente, podermos reunir-nos vendo as nossas caras e ouvindo as nossas vozes. Isso já é bom. Poderia também estar convosco no Zoom, em direto, na reunião, mas o culto do Silveiro é à mesma hora, por isso usei este mecanismo de gravar o vídeo e fazer chegar a vocês desta forma. Vamos então meditar no capítulo 2 de Jonas. É um livro precioso, este episódio, que é o único conhecido da vida de Jonas, verdadeiramente dito. É um episódio rico. Tudo aquilo que Jonas vive e que é a sua experiência com Deus tem muitos ensinamentos práticos para a nossa vida, tem muitos fundamentos teológicos e importantes para aprendermos, e este capítulo 2 não foge à regra. Então, eu pedia-vos desde já que pudessem ler o texto de Jonas capítulo 2, não só todo o capítulo, mas também o versículo 17 do primeiro capítulo, do último capítulo anterior, e peço que possam ler. Se pretenderem fazer uma pausa no vídeo para o fazer, podem fazê-lo, mas é importante que possamos ler todo o texto para que depois o analisemos da melhor forma, da forma mais conveniente. Então, agora que leram, creio eu, verdadeiramente o primeiro capítulo que estudaram na semana anterior e na vida de Jonas, é um capítulo em que Jonas claramente desobedece, que foge da presença de Deus. É isso que diz o versículo 3 do capítulo 1. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Não se dispôs para fazer o que Deus queria que ele fizesse, mas dispôs para fugir da presença de Deus. Não só ele foge do propósito de Deus, não só ele foge daquilo que Deus tinha para ele fazer, mas foge da presença de Deus. Bem, o capítulo 1 já o estudaram. Não quero acrescentar nenhuma informação, nenhum dado a esse estudo, mas verdadeiramente aquilo que acontece no capítulo 2 acaba por ser consequência daquilo que acontece no capítulo 1. E Deus, por causa da desobediência de Jonas, por causa de todas as circunstâncias que advêm da sua fuga para Tarsis, ou da tentativa para chegar a Tarsis, há uma série de coisas que acontecem na vida de Jonas muito interessantes, não é? Lá naquele barco, naquele mar, naquela tempestade, no facto de ele ter sido lançado ao mar para proteger a vida daqueles marinheiros e a própria embarcação. E então nós vemos no final do capítulo 1, no versículo 17, que Deus deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Portanto, Deus, no seu infinito controle de todas as coisas, ele prepara um grande peixe para que pudesse tragar Jonas. É como se Deus tivesse montado uma operação para que trouxesse de volta Jonas à sua missão original. Ele que tinha fugido do propósito de Deus, Deus prepara então um plano para trazer de volta Jonas ao ponto em que Deus quer. E essa ação de Deus é reveladora do seu amor para com Jonas, e é também reveladora do seu amor para conosco. Reparemos que o facto de um grande peixe ter engolido Jonas, isso não é um castigo de Deus. Este peixe que no alto mar engole Jonas vivo e inteiro dentro de si, não é tanto um castigo, mas reparem, é um livramento. Não é? O capítulo 1 nos diz claramente que aquela embarcação estava prestes a afundar-se. A tempestade era de tal forma grande, de tal forma severa e séria, que
o destino daquele barco, se nada fosse feito, e de todos aqueles homens que ali estavam, era a morte, não é? Aquele barco seria afundado e todas aquelas pessoas iriam morrer. Quando Jonas é lançado ao mar, ele não é lançado ao mar para se salvar. Ele não tinha nenhuma boia, não havia nenhuma possibilidade, ou as possibilidades de ele sobreviver àquele acontecimento eram muito diminutas ou quase nulas. Portanto, no momento em que os marinheiros lançam Jonas fora do barco para o mar, eles estão a lançá-los para a morte. No momento em que Jonas diz, olha, lancem-me, porque vocês estão a passar esta tempestade porque eu desobedeci ao meu Deus, lancem-me fora deste barco. Jonas não está a clamar por uma oportunidade de vida. Jonas está a reconhecer o seu erro e sabe que muito provavelmente ele será lançado daquele barco para a morte. Então, quando vemos Jonas ser lançado no mar, ele está a ser lançado para a morte. As suas possibilidades de vida são nulas, é muito difícil de acontecer. Então, o peixe vindo preparado por Deus e tragando Jonas no seu interior é um peixe de livramento. Deus salva o profeta do afogamento, Deus salva o profeta da morte, e para isso ele usa o peixe. E é dentro desse peixe que se passa todo o capítulo 2. Todo o capítulo que vamos estudar, que vamos abordar, acontece dentro do ventre do peixe, nesses 3 dias e nessas 3 noites em que Jonas é colocado lá e passa lá esse tempo. E o texto nos diz, o capítulo nos diz que Jonas ora em todo esse tempo. Então, praticamente todo o capítulo 2, apenas um versículo não é, Jonas ora ao Senhor. E esta oração é uma oração muito interessante de se analisar e muito interessante de estudarmos e retirarmos dela alguns ensinamentos. Reparem que em nenhum momento a oração de Jonas, não há nenhum elemento, não há nenhum pedido da parte de Jonas para com Deus. Em nenhum momento nesta oração Jonas pede alguma coisa a Deus. Jonas não pede para que Deus o livre daquele peixe. Jonas não pede para que o livre daquele mar. Jonas não pede nada. Mas simplesmente ele ora e ele faz 3 tipos de oração. Ele começa por agradecer a Deus. A ação de graças, demonstrar gratidão, é a primeira iniciativa de Jó nesta oração. Mas não só ele faz isso, como também ele revela arrependimento, ele revela contrição, ele reconhece o seu erro, reconhece que a sua desobediência o levou ali. E por fim, ainda nesta oração, ele se consagra, ele faz votos a Deus, ele promete alguma coisa a Deus. Então, esta oração é uma oração muito interessante da parte de Jonas e que vale a pena analisarmos. Mas olhando para o capítulo 1 e o capítulo 2, facilmente nós conseguimos fazer esta análise. De uma condição de rebelião e de desobediência no capítulo 1, que é isso que vemos nesse capítulo, Jonas passa para uma condição de arrependimento e consagração. De desobedecer a Deus e fugir da presença de Deus, Jonas arrepende-se e entra num estágio de arrependimento e de consagração ao Senhor. E isso é uma mudança muito interessante e muito preciosa de ver. Vamos olhar então para o capítulo 2 e retirar algumas verdades fundamentais daquilo que Jonas diz ao seu Deus neste capítulo e daquilo que Deus faz também com ele dentro do ventre deste peixe. O primeiro versículo diz então que Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. E o primeiro ponto, a primeira verdade, é que Deus usa as circunstâncias, todas as circunstâncias, para trazer os seus filhos para perto dele. O mesmo Jonas que tentara fugir da presença de Deus, sem qualquer tipo de oração, não vemos Jonas a orar a Deus, a pedir o conselho de Deus quando ele foge para Tarsis, mesmo não chegando lá. Não vemos Jonas orando a Deus no porão do navio. Não vemos Jonas a orar a Deus quando aquela tempestade se levanta. Não vemos Jonas a orar a Deus em qualquer outra circunstância. Mas Jonas ora a Deus quando se sente encurralado pelas suas circunstâncias. No ventre do peixe,
É isso que diz o versículo 1. Dentro do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor. E esta é uma verdade muito interessante de considerarmos para nós. A desobediência de Jonas no capítulo 1 não o levou a orar. Em nenhum momento ele orou no momento da sua desobediência. Mas quando esmagado pelas circunstâncias, quando esmagado pela consciência que tem de que a sua desobediência foi errada, ele ora ao Senhor. E a verdade é que a desobediência nas nossas vidas enfraquece a nossa oração. Sempre que nós trilhamos ou traçamos um caminho de desobediência, essa desobediência leva-nos a orar menos. Dá-nos uma consciência de que estamos a fazer alguma coisa de errada, e nós temos dificuldade em orar nesse momento. Sabem, é como se estivéssemos comprometidos. Quando nós desobedecemos, estamos comprometidos. E então não temos aquela coragem ou aquela ousadia de falar com Deus, porque nos sentimos comprometidos com a nossa desobediência. Então, quando estamos em desobediência, inevitavelmente a nossa oração será enfraquecida. Mas também é interessante considerarmos o inverso desta frase. Não só a nossa oração é enfraquecida quando desobedecemos, como quando nós deixamos de orar, estamos mais suscetíveis a desobedecermos. É interessante, não é? Quando a nossa oração, ou a nossa vida de oração, o nosso hábito de oração é fraco, ou ele se torna muito reduzido, nós facilmente estamos mais expostos à desobediência e mais expostos à tentação. Mas aquilo que Deus faz aqui com Jonas é aquilo que Ele muitas vezes faz connosco. Deus permite que aquele que sai da sua presença, que foge da sua presença para caminhos seus, caminhos de desobediência, Deus permite que isso aconteça para que o volte a chamar à sua presença. As circunstâncias da nossa vida muitas vezes encurralam-nos, levam-nos a um ponto em que nós consideramos que só podemos, a única saída é orarmos a Deus e clamarmos por livramento. E Deus permite que isso aconteça. Deus permite que muitas vezes na nossa vida isso aconteça para que nós possamos orar e chegarmos à sua presença. É como que se todas as nossas expectativas, todos os nossos recursos se acabassem, todas as nossas ideias, todos os nossos projetos dessem errado, e então nós só temos uma alternativa, é orar a Deus. É orar a Deus. E Deus permite que isso aconteça. Jonas ora dentro do ventre do peixe. E isto também é interessante pensarmos. Reparem a condição em que Jonas ora ao Senhor. O lugar onde Jonas ora a Deus. Não sei qual é o lugar mais inusitado onde cada um de nós já orou. Não é? Qualquer um de nós pode pensar. Qual é a situação mais estranha, o lugar mais estranho onde nós já oramos, já falamos com Deus? Muito provavelmente este é o lugar mais estranho da palavra de Deus, onde um servo de Deus ora e fala com Deus. Dentro do ventre de um peixe. Dentro de um grande peixe, Jonas ora ao Senhor. E reparem, este também é um aspecto muito importante a retermos. Este também é um aspecto muito importante a termos em atenção para a nossa vida. Não há nenhum lugar mais apropriado ou inapropriado para orarmos. Não há nenhum lugar onde nós não possamos orar. E não há nenhum lugar mais apropriado para orarmos. Todos os lugares são lugares bons para nós falarmos com Deus. Todos os momentos, todas as circunstâncias, seja o que seja que nós estejamos a fazer, seja estejamos no lugar onde nós estejamos, esse é o lugar melhor para nós orarmos. E o facto de Jonas ter orado no ventre do peixe diz-nos isso. Não há nenhum lugar onde nós não possamos falar com Deus. No nosso dia-a-dia, em todo o nosso caminhar, é um bom momento para nós orarmos. Não importa onde estejamos, onde nós oramos. Deus sempre ouvirá a nossa voz. E é o ponto seguinte. Há uns meses atrás, nós estudámos também no Silveiro o livro de Jonas. E quando meditámos neste capítulo, o servo que Deus usou para nos apresentar este capítulo, ele insistentemente deixou esta pergunta, e eu queria deixar esta pergunta também a cada um de nós esta tarde. Ele perguntava e perguntou várias vezes, e isso impactou
a minha vida na altura que eu vi, ele perguntava: o que é preciso Deus fazer connosco para que nós possamos orar? O que é que Deus precisa mudar e permitir que aconteça na nossa vida para que nós oremos? Para que nós tenhamos uma vida de oração? O exemplo de Jonas neste momento da sua vida leva-nos a pensar isso. Deus precisou de que muitas coisas acontecessem e usou muitas formas, usou muitos elementos para que Jonas orasse ao seu Deus. E a pergunta para cada um de nós é: o que é que Deus precisa fazer para que nós oremos? Este é o primeiro aspecto. Segunda verdade, vemos no versículo 2 em que Jonas diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Deus nunca está longe demais, ou nós nunca estamos longe demais de Deus para que Ele não ouça a nossa oração. Uma das verdades mais consoladoras das Escrituras é que Deus sempre ouve a oração. Deus sempre ouve quando nós chegamos à sua presença e falamos com Ele. E essa é uma verdade das Escrituras, é uma verdade consoladora, é uma promessa bendita que nós podemos e devemos agarrar-nos a ela e apropriar-nos para a nossa vida. Muitas vezes nós, quando oramos, nós vemos as nossas angústias saírem, né? Vemos as nossas tristezas irem embora, vemos aquilo que nos apoquenta deixar a nossa vida, e isso acontece quando oramos. Mas orar não é algo psicológico, orar não é uma experiência sentimental, orar não é alguma coisa psíquica. Não, orar é falar com alguém. Orar é falar com Deus. Isso é a única e a melhor definição de oração. Oração é quando alguém fala com Deus. E aquilo que a palavra de Deus nos diz é: seja o lugar onde nós estejamos, Deus, vimos anteriormente que todos os lugares são bons para orarmos, e agora vemos que Deus sempre ouve essa oração. Jonas diz neste versículo: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. No ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Tu ouviste a minha voz. Não interessa o lugar onde estás, física ou espiritualmente. Jonas estava num lugar fisicamente inusitado. Estava num lugar que mais ninguém, ou dificilmente alguém, poderá passar pela experiência de Jonas, de orar dentro do ventre de um peixe. Fisicamente era um lugar difícil, mas também espiritualmente Jonas estava num lugar difícil. Jonas tinha saído da presença de Deus, entrou num caminho de desobediência, então espiritualmente o lugar onde ele estava a orar também não era bom. Mas Deus ouviu a sua voz. Ele sempre ouvirá a tua oração. Esta é uma promessa que Deus deixa. Seja o lugar onde tu estejas, seja a condição espiritual em que tu te encontres, Ele ouvirá a tua oração. Não penses que por estares longe demais, por teres trilhado um caminho de desobediência tão grande e tão duradouro no tempo, que se tu orares Deus não te vai ouvir. Não penses assim. Porque a palavra de Deus é clara e é contrária a essa ideia. Deus sempre ouve. O Salmo 50, no versículo 15, diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Também no Salmo 51, Davi, escrevendo e reconhecendo o seu pecado, ele diz que a um coração contrito tu não desprezas, ou tu não desprezarás. Esta é uma verdade consoladora para os nossos corações. Assim como Jonas orou dentro do ventre do peixe, orou depois de desobedecer ao Senhor, Deus o ouviu, também Ele ouve a nossa oração. E é um desafio para cada um de nós. Se deixarmos de orar há algum tempo, por algum motivo, por alguma coisa que nós achamos que impede que nós falemos com Deus, não nos enganemos. Deus ouve a nossa oração. E se Deus mexer com o teu coração, hoje mesmo, dobra o teu joelho e ora. Fala com o Deus, com o Senhor teu Deus. Terceiro ponto, vemos no terceiro versículo,
Jonas diz: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E a terceira verdade que este versículo revela é que Deus disciplina os seus filhos com amor. Reparem que Jonas mantém a sua lucidez. Jonas mantém a sua mente a funcionar. Ainda que estando no ventre de um peixe, a sua mente continua a pensar. E reparem que ele diz, em oração ao Senhor: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas, todas as tuas vagas passaram por cima de mim. Jonas está a dizer claramente que aquilo que está a viver, estar dentro do ventre de um peixe, não acontece porque alguém o lançou. Reparem que ele está a dizer que ele não está dentro do ventre de um peixe porque aqueles marinheiros o lançaram ao mar. Ele entende e percebe que ele passa o que passa neste momento porque Deus é que o lançou no profundo. As tuas vagas e as tuas ondas passam por cima de mim. Ele entende que não foram os marinheiros que o lançaram ao mar, mas o próprio Deus. Jonas sabe que as experiências que está a viver neste momento não são fruto da sorte, não são uma casualidade, mas elas são providenciais, elas vêm de Deus. E ele vê nessas circunstâncias a mão providente de Deus, disciplinando para a sua própria restauração. E esta é uma verdade que Jonas entende e que nós temos que entender também. Deus disciplina aqueles que ama. Deus neste momento disciplina a Jonas. Não só Ele o livra, como vimos ao início. Aquele peixe é um sinal de livramento da morte, porque livra Jonas de um afogamento naquele mar, de perecer naquela tempestade. Mas este peixe também é um sinal de disciplina. E o facto de Deus ter disciplinado Jonas é uma prova de que ele era filho de Deus, porque Deus disciplina a quem ama. E Deus corrige os seus filhos. Hebreus 12:8 diz que: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Deus disciplina aqueles que ama, e essa é uma verdade fundamental. Essa é uma verdade que temos que perceber. Assim como Ele faz com Jonas, muitas vezes Ele também nos disciplina para nos levar para algum lugar. Ele disciplina-nos para nos restaurar, disciplina-nos para nos corrigir. E isso é um sinal do seu amor por nós. E esse é o terceiro aspecto muito importante. E é importante nós termos esta mesma consciência que Jonas tem. Todas as circunstâncias que vêm à nossa vida, e muitas vezes circunstâncias de disciplina, elas vêm de Deus. E vêm de Deus porque Ele nos ama. Vêm de Deus porque Ele quer restaurar a nossa vida. Quarta verdade fundamental que vemos nesta oração de Jonas e neste episódio da sua vida é que a desobediência dele, a sua obstinação para verdadeiramente fugir da presença de Deus tem um efeito devastador. E isso acontece também connosco. A nossa desobediência tem um efeito, tem efeitos muito sérios na nossa vida. Reparem o que ele diz no versículo 4. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Jonas reconhece que está lançado diante dos seus olhos. E ele pergunta com preocupação, pergunta com alguma ansiedade, pergunta com um pesar no seu coração: será que eu tornarei porventura a estar na tua presença? É isso que significa ver o teu santo templo. Jonas está preocupado, ele tem dúvidas se a sua desobediência não terá efeitos eternos na sua presença com Deus. E esta é uma verdade preciosa que precisamos atentar. É um alerta também para cada um de nós. Jonas reconhece que a sua desobediência o leva para fora da presença de Deus. No fundo foi isso que ele queria. No versículo 3 do capítulo 1, novamente referimos a esse versículo, Jonas quer fugir da presença de Deus. E reparem como Deus permite que isso aconteça. Deus permite que Jonas vá onde ele queria ir. Deus permite que Jonas efetivamente saia da presença de Deus. E quantas vezes Deus faz isso connosco? Quantas vezes nós
tomamos uma decisão no nosso coração e mesmo ainda sabendo, mesmo que sabendo que provavelmente isso é contrário à vontade de Deus, mas nós queremos isso. Nós queremos ir. E Deus permite. Deus deixa-nos ir. Assim como Jonas experimentou um pouco daquilo que ele queria, que era estar fora da presença de Deus, muitas vezes Deus permite que nós também experimentemos isso. Permite que nós experimentemos o que nós queríamos. E isso é muito perigoso. Não é perigoso o que Deus permite, é perigoso a nossa tentativa de sairmos fora da presença de Deus e caminharmos nas nossas ideias de desobediência. Não existe nada mais perigoso do que nós nos entregarmos a nós mesmos e procurarmos ir no caminho da nossa rebeldia. Isso tem um efeito sério na nossa comunhão com Deus. E era isso que preocupava o coração de Jonas. Ele pensava e tinha a consciência que a sua desobediência, o facto de ele ter saído da presença de Deus, iria afetar a sua comunhão com Deus. Nós não podemos viver no pecado e em comunhão com Deus ao mesmo tempo. A palavra de Deus é clara. Não podemos viver em comunhão com Deus e com as nossas próprias ideias, os nossos próprios caminhos que são contrários a Ele. Jonas menciona o seu desejo ardente de novamente estar em comunhão com Deus, estar na sua presença no seu santo templo. Porque o templo era um lugar de comunhão. Precisamos perceber e entender que a nossa desobediência pode afetar a nossa comunhão com Deus. E ela afetará, certamente, como afetou com Jonas. Mas não só ele revela os efeitos da sua desobediência neste aspecto no versículo 4. Como reparemos no versículo 6, ele diz: desci até aos fundamentos dos montes, desci até à terra, cujos ferrolhos se corrompem, sobre mim para sempre. Jonas usa uma palavra duas vezes muito interessante. Ele diz desci até algum lugar, desci até à terra, até aos fundamentos dos montes. Jonas revela uma percepção de que ele trilhou um caminho de descida. Não é? Nós sempre associamos a uma curva descendente a alguma coisa má. Não é? Sempre que nós falamos que descemos, estamos a falar de alguma coisa que não é positiva. Não é? Jonas diz: eu desci até aos fundamentos dos montes e eu desci até à terra. E verdadeiramente a trajetória de uma pessoa que entra no caminho de desobediência, ela é uma trajetória de descida. E descida vertiginosa. Quando nós nos entregamos aos nossos desejos, a nossa tendência é descermos até ao abismo da nossa experiência. Descermos, sairmos da face, sairmos da presença de Deus e afundarmos, tal como Jonas fez. Reparem que é interessante pensarmos que Jonas desce da sua cidade natal até Jope. Em Jope, ele desce até às margens do Mediterrâneo para entrar naquele barco. Estando no barco, ele desce para o porão. Do porão, ele desce para o mar, quando é lançado pelos marinheiros. E ainda foi possível ele descer mais baixo, porque do mar ele desce para o ventre deste peixe. Por isso, a percepção que Jonas tem é que o seu caminhar foi uma descida vertiginosa até ao abismo. Foi uma descida vertiginosa até ao fundo do poço. E isto é o que acontece quando o nosso caminho, que é trilhado pela nossa vontade, pela nossa desobediência, nos afasta de Deus. Nós chegamos ao fundo. E quando batemos no fundo, como Jonas aqui reconhece, nós lembramos-nos da presença de Deus e da comunhão que tínhamos com Deus e que agora não temos. O caminho que nos afasta de Deus nos levará para uma sepultura existencial. Nos levará para uma prisão mais terrível, que é a prisão da nossa culpa. Porque quando nós desobedecemos, nós sentimos culpa, tal como Jonas aqui sentiu. Então, a desobediência, irmãos, precisamos pensar nisto. Tem efeitos sérios na nossa comunhão com Deus e tem efeitos sérios porque leva-nos a um caminho de profunda descida até ao fundo. E precisamos pensar nisso. Quinta verdade fundamental é que Deus sempre nos alcança
e nele encontramos esperança. Vemos isso no versículo 5, no versículo 6 e no versículo 7. O salmista, num dos salmos mais preciosos da palavra de Deus, no Salmo 139, um salmo que eu amo bastante, ele diz o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, tu lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. É uma verdade fundamental. Deus sempre controla a nossa vida. O salmista dizia: para onde eu poderei fugir da tua face? Para onde eu me poderei ausentar do teu espírito? Nos céus, no abismo, tu estás em todo o lugar. E Jonas reconhece isso também nestes versículos. Jonas queria fugir de Deus, mas Deus cerca Jonas por todos os lados. Jonas é um prisioneiro do mar. Reparem o que diz no versículo 5. As águas me cercaram até à alma. O abismo me rodeou. As águas me enrolaram na minha cabeça. Este versículo dá-nos uma ideia que ele está amarrado naquele mar. Deus o amarra. Deus não o deixa ir. E usa todas as coisas para trazê-lo de volta à sua presença. Reparem o final do versículo 6. Depois de ele dizer que descia até aos fundamentos dos montes, descia até à terra. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Nós podemos chegar ao ponto de desistirmos de Deus. Podemos chegar ao ponto de pensarmos que não mais estaremos na sua presença. Não mais teremos comunhão com Ele como tínhamos. Mas Deus jamais desiste de nós. E nós nunca estamos longe demais. Há pouco falávamos. Nunca estamos longe demais espiritualmente que Ele não possa ouvir a nossa oração. E agora podemos dizer, com base nestes versículos, que nós nunca estaremos longe demais para que Deus não nos possa alcançar e não nos possa trazer de novo para a sua presença. Quando chegamos ao fim da linha, quando chegamos ao fim do abismo, ao fundo do poço, ainda aí, a mão de Deus pode nos levantar. Ainda aí a mão de Deus pode nos resgatar. E é isso que Ele faz com Jonas e que Jonas reconhece. Fizeste subir da sepultura. Reparem a expressão que Jonas usa. A sepultura. Símbolo de morte. Símbolo de profundezas. A sepultura. Ainda aí, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Ele reconhece que estava como que enterrado espiritualmente. Enterrado vivo no ventre daquele peixe. As suas hipóteses de sobreviver eram muito diminutas. Mas Deus, o seu Deus, como ele diz no versículo 6, no final do versículo 6, o Senhor meu Deus, quando tudo parecia perdido, Deus o arrancou das entranhas da morte. Deus o arrancou da sepultura e lhe deu vida. O que é que isto nos faz lembrar? Olhamos para este exemplo de Jonas e lembramos da salvação que temos em Cristo. A palavra de Deus nos diz que Ele nos tirou do império da morte. Estávamos escravizados pelo pecado e esse pecado, consequência desse pecado era a morte. Mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos levantou também da sepultura da morte e nos deu vida. Então, na hora da angústia, nós precisamos de lembrar isto. E reparem o que ele diz no versículo 7. Jonas diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, quando tudo já em mim não havia, quando todas as minhas esperanças já se tinham ido, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Esta expressão de Jonas, eu me lembrei do Senhor, é muito importante. É bom que nós tenhamos a consciência de que nós precisamos de lembrar-nos de Deus, lembrar-nos do nosso Deus nos momentos de angústia. A questão é que para nos lembrarmos, nós precisamos de conhecer. Para nos lembrarmos, nós precisamos de ter algum conhecimento de Deus. Para nos lembrarmos das promessas de Deus nos momentos de angústia, nós precisamos de conhecer essas mesmas promessas. Então Jonas aqui nos dá um exemplo de que em nós deve estar o conhecimento da palavra para que nos momentos difíceis nos lembremos dela.
Precisamos trazer à nossa lembrança o que nos pode dar esperança. Se há coisa que precisamos nos momentos difíceis, é de algo que nos dê esperança. Que nos dê motivo para vivermos, para continuarmos a lutar e a resistir. E Jonas se lembrou de Deus. E Deus é e sempre será a grande fonte de esperança para o homem. Deus é e sempre será a única fonte de esperança para os seus filhos, para os filhos de Deus. A Bíblia nos ensina a trazer à memória o que nos pode trazer esperança. Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele dizia: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E Jonas também revela isso. E que nós também revelemos isso. Esse desejo. De nos lembrarmos das promessas de Deus, de nos lembrarmos de quem Deus é, de nos lembrarmos da sua palavra. Porque nele, e na sua palavra, e nas suas promessas, nós encontraremos esperança. Sem dúvida nenhuma. Nós encontraremos esperança. Sexta verdade, e caminhamos para o fim. Versículos 8 e 9. Jonas encontra o verdadeiro sentido da vida quando encontra Deus. Ele diz no versículo 8: os que se entregaram à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, versículo 9, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas lembra a sua rebeldia, lembra a sua desobediência. E ele diz algo muito interessante no versículo 8. Ele diz: aqueles que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Trocando a ordem da frase, não altera o sentido. E o que Jonas está a dizer é que aqueles que abandonam o misericordioso, aqueles que abandonam o que é misericordioso, são idólatras. Basicamente, Jonas está a reconhecer a sua idolatria. Jonas está a reconhecer que no momento em que ele decidiu fugir da presença de Deus e seguir o seu instinto, seguir a sua vontade, ele foi idólatra. Ele colocou-se a si mesmo no centro da sua adoração. Ele adorou a sua vontade em vez de adorar a vontade do misericordioso. À semelhança do filho pródigo, que deixou a sua herança, deixou a herança do seu pai deixou a casa do seu pai para gozar a herança. Assim é que é. Ele seguiu a sua própria vontade, deixando a casa do seu pai. Jonas lembra que, tal como o filho pródigo deixou o seu pai e depois voltou, Jonas reconhece que tem o mesmo comportamento. Mas com a voz do agradecimento, diz ele, depois de reconhecer: eu te oferecerei sacrifício, o que votarei eu pagarei. Lembramos as palavras do filho pródigo: tens aí tantos jornaleiros, e eu que sou teu filho passo fome. Tens tantos servos e tantos criados com condições muito melhores do que aquelas que eu tive quando saí da tua presença, e eu que sou teu filho passei fome. Reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua desobediência. Também aqui Jonas, com a voz do agradecimento: eu te oferecerei sacrifício. Jonas reconhece o seu erro e promete a Deus o seu sacrifício. Diz: o que votei, pagarei. E ele termina o versículo 9 com uma frase que é a frase deste capítulo. E talvez a frase de todo o livro. Ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Essa é uma expressão muito importante e fundamental de Jonas. A salvação pertence ao Senhor, reconhece Jonas. Ele olha para a sua vida, olha para todas as circunstâncias que tinha passado, olha para tudo aquilo que já viveu desde o momento em que desobedeceu ao Senhor, e ele diz: a salvação só pode vir de ti. A salvação só pode pertencer a ti. Porque eu nada fiz. Eu nada poderia fazer para me salvar. Eu nada poderia fazer para me salvar da minha desobediência, do meu pecado, da minha teimosia. Eu nada podia fazer para me salvar deste mar, deste peixe. Mas a ti, Senhor, pertence a salvação. A salvação não é um troféu que Jonas pudesse ter conquistado, porque ele não poderia, ele não tinha forças para o fazer.
A salvação não é algo, um resultado daquilo que nós podemos fazer para Deus. Porque Jonas não fez nada para Deus. Antes, pelo contrário, ele desobedeceu, fugiu da sua presença. Mas a salvação fala daquilo que Deus faz por nós. A salvação não é uma obra humana, reconhece Jonas. A salvação é uma obra de Deus. A salvação pertence ao Senhor. Jonas não podia salvar-se, ele estava condenado. Ele diz que da sepultura Deus o puxou para a vida. Deus milagrosamente o salvou. Assim também é a nossa salvação ainda hoje. Deus nos traz da sepultura da morte para a vida. Ao Senhor pertence a salvação. E como ele precisava perceber isto para cumprir o propósito de Deus em levar a mensagem de salvação aos ninivitas. Como ele precisa de entender que a salvação, o propósito de salvação, a ideia de salvação pertence ao Senhor. Como ele precisava de entender que aquele povo a quem ele não queria entregar a mensagem de salvação precisava de recebê-la. Como ele precisava entender que o propósito de Deus não são os seus propósitos. Como ele precisava entender isto. Ao Senhor pertence a salvação. Deus usa todas estas circunstâncias da sua vida para levar Jonas a esta conclusão. Ao Senhor pertence a salvação. E nós precisamos também de entender isto. A nossa salvação vem do Senhor. Não podemos buscá-la em qualquer outro lugar. Não podemos ganhá-la para nós mesmos. Mas a salvação vem do Senhor. Ele é o Deus que salva. Ele é o Deus que restaura.